Bem, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre grupos terapêuticos e psicoterapias. Aqui eu falo para vocês a questão de que nós precisamos muito, tá, trabalhar aí a família, certo? Então, aqui vocês vão me escutar falar muito dessa questão da família, tá? Que a família ela precisa ser assistida, a família ela precisa ser orientada, ela precisa ser escutada dentro do processo do cuidar, tá certo? Então, como a gente em outro momento já falou muito, né, no nosso primeiro contato, a gente já falou muito essa questão e a família ela precisa ser assistida, ela precisa ser acolhida. Muitas vezes a gente é, dá tanta atenção ao paciente, tá? E não consegue observar que a família está sofrendo, no sentido de que algumas pessoas da família já estão desenvolvendo também transtorno mental ou sofrimento psíquico, né? Já estão com processo de tristeza, já não conseguem mais acreditar que o seu parente, né, vai melhorar, né? Imagine como é difícil, né, a gente muitas vezes nem conseguir dormir bem, achando que um paciente tipo esquizofrênico pode entrar em crise, tá certo? E de repente quebrar as coisas dentro de casa, de repente bater em alguém, tá? Então, assim, é um processo onde a gente muitas vezes tem que realmente estar inserindo a família nessa questão, tá certo? E os grupos terapêuticos, eles servem tanto para a família quanto para o paciente, tá? Com relação ao paciente e os grupos terapêuticos, eles servem também não só para os pacientes com transtorno mental, né, diagnosticados com transtorno mental, mas também para pacientes, para pessoas que sofrem, né, psiquicamente, que perderam um ente querido, que passaram aí por uma separação, algum momento de perda de algo, né, mudança de estilo de vida, de cidade, e elas estão passando por um sofrimento psíquico. E daí elas precisam realmente de uma ajuda, porque sozinhas elas não estão conseguindo passar por esse momento, tá? Minimizar o sofrimento. Então, os grupos terapêuticos, eles também servem nesse processo aí, certo? Então, vamos lá acompanhando os slides. Então, nós temos aí os benefícios dos grupos terapêuticos, tá? Que eles são os benefícios é de explorar questões no contexto social, refletindo mais fielmente sobre a vida real. Então, nós temos que saber como é a vida desse paciente dentro de casa. E nada melhor do que eles para nos contar. Então, nós podemos fazer uma roda de conversa, um grupo terapêutico, e daí explorar nesses pacientes como eles vivem dentro de suas casas, como é o comportamento, como a família se comporta com relação a eles, tá certo? Que aí nós vamos trazendo para a questão da, dos cuidados que a gente precisa ter para com esse paciente, certo? Então, muitas vezes, em alguns momentos aí de grupos terapêuticos, a gente escutou, né, o relato de uma paciente que, segundo a família, ela, e segundo tanto a família quanto a própria paciente, ela era virgem, né? E daí, um certo dia, no grupo terapêutico, ela chegou relatando que ela estava tendo relações com o vizinho, né? E daí ela contava várias peculiaridades, né, de uma relação sexual, de um ato realmente sexual, e a gente ficava, né, assim, pensativo, né, o que era que estava acontecendo, porque será que ela era uma relação que ela realmente queria, se ela estava sendo abusada, como era que isso estava se acontecendo, né, se processando.
E daí nós contactamos, né, através do assistente social, a irmã, que é a responsável por ela, e não dissemos logo a história, não. Perguntamos como era a vizinhança, como era o relacionamento dela com a vizinhança e tal. E aí a irmã relatou, né, que eles moravam na esquina, então de um lado não tinham vizinhos e do outro tinha um senhor que era acamado, né, não tinha muitos movimentos, tá? E daí morava com a sua esposa, que era idosa também, né? Então, assim, a gente viu, né, que assim, tudo foi criado pela mente da paciente, né? E daí tentamos buscar se estava acontecendo no seio familiar, né? E se ela estava associando isso ao vizinho, ou dizendo que era o vizinho, mas estava acontecendo dentro da família, buscamos todo esse processo, depois relatamos a família, né, a responsável sobre esses relatos da paciente, e daí a gente viu que nada disso estava acontecendo, né? Era tudo imaginação, criação da cabeça da paciente, certo? Então, assim, a gente tem que explorar como é esse convívio social, como é essa relação família-paciente, porque muitas vezes também a família é muito atenta ao paciente lá no consultório, lá dentro do CAPS, né? Em outros momentos, a gente acaba escutando, seja pelo agente de saúde, seja pelo próprio paciente, seja por outro familiar que muitas vezes vem até nós, né, dizendo que não é bem assim, que o paciente é maltratado, que o paciente não toma as medicações no final de semana, né? Então tem todo um contexto. E a gente precisa saber desse contexto familiar, desse contexto social em torno do paciente, tá? E a gente pode explorar isso através dos grupos terapêuticos. Proporcionam uma oportunidade para observar e refletir sobre a sua prática, habilidade social, bem como a de outros, tá? Então, como é a relação dele com outros grupos, né? Nós temos pacientes que participavam de grupos de igreja, tá? Eles se davam muito bem nesses grupos de igreja, para eles eram muito saudáveis, certo? Proporcionar uma oportunidade para se beneficiar tanto através de uma participação ativa como através da observação, né? Esse ponto aí, pessoal, nós vemos muito nas famílias. Quando a gente monta grupos terapêuticos familiares, tá? Nós acabamos muitas vezes estimulando aquele familiar que realmente ele já quer entregar os pontos, certo? Ele já está cansado, ele não acredita mais na melhora do seu parente, tá? E quando ele escuta um relato de outro familiar que o seu parente melhorou com os serviços do CAPS, melhorou onde ele não tem mais crise, melhorou quando a família aprendeu a acolher o paciente, a tratar realmente o paciente, então ele vai se estimulando. Ele vai vendo que o dele também pode melhorar. E daí, ele que já estava para entregar os pontos, dá mais uma chance, ok? Proporcionar uma oportunidade para se beneficiar, tanto através de uma participação ativa, como através de uma. Ah, sim, essa daí a gente já leu, né? Observação. Oferecer uma oportunidade de dar e receber apoio imediato sobre preocupações, questões e problemas que afetam a sua vida. Lá nos grupos terapêuticos, a gente pode ver de um paciente que está com algum problema e a gente já fazer os encaminhamentos, seja para o psiquiatra, seja para o psicólogo, tá? Como também do familiar. Se a gente observa que nos relatos do familiar ele já está sofrendo psiquicamente, ou já está desenvolvendo certos sintomas de transtorno mental, a gente já encaminha para o psicólogo ou para o psiquiatra, ou para alguma oficina, tá? Nós temos pacientes, ou desculpa, nós temos familiares que participaram de oficinas e, assim, para eles foram muito saudáveis essas oficinas, tá? Nós montamos um projeto junto com a artesã e foi um projeto do Casa das Bonecas, onde a gente mandou o projeto para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde aprovou, mandou a verba,
e foi comprado materiais e equipamentos para a confecção de bonecas, aquelas bonecas de pano. E daí nós inserimos alguns pacientes e alguns familiares nesse projeto. E até hoje, né, quando eu ando por aqui, eu vejo um familiar, uma familiar que participou dessa oficina das bonecas, que ela aprendeu realmente a criar as bonecas e que até hoje ela vende, tá? Confecciona e vende, certo? Então, assim, esse aprendizado, essa nova renda dela foi através de uma oficina lá no CAPS, porque ela realmente estava já querendo entregar os pontos, precisando realmente de um acolhimento, de uma atenção, e lá ela teve. Ok? E os membros de uma terapia em grupo se beneficiam trabalhando através de um conjunto de questões pessoais, dando suporte em um ambiente confidencial e por ajudar os outros a trabalharem também através deles, né? É o que a gente tem que mostrar dentro de um grupo terapêutico, que o que se escuta ali deve-se ficar ali, tá? Porque são relatos, né, de famílias, principalmente isso no grupo familiar, né? Porque são relatos de famílias que muitas vezes sofre, que muitas vezes não consegue mais cuidar do seu parente, e daí nós temos que conscientizar a todos que estão lá, a todos que estão lá, que aqueles relatos são confidenciais e eles têm que permanecer lá no CAPS, não devem ser disseminados, tá? Porque ali é a sensibilidade de cada um, ali é o sofrimento de cada um, é o pensamento de cada um, e quando a gente começa um grupo terapêutico, nós já temos que levar essa visão, certo? Por quê? Porque lá é um ambiente clínico, tá? Apesar de a gente estar numa roda de conversa, conversando, digamos, de forma informal, de modo informal, mas nós temos que considerar, nós profissionais temos que considerar um ambiente clínico. Por quê? Porque é de lá que nós vamos retirar, né, problemas que antes a gente não via e que agora a gente está tendo noção, está tendo conhecimento, e que esses problemas envolvem pacientes e a gente pode ver como é que a gente pode trabalhar isso neles, ou problemas do próprio familiar, onde a gente deve inseri-lo nos atendimentos e nas consultas, ok? E daí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a psicoterapia, certo? A psicoterapia, ela é executada por profissionais especializados em psicoterapia. Então, não é obrigado ser só o psicólogo fazendo psicoterapia, certo? Nós, enquanto formadores, né, especialistas em saúde mental, nós também podemos fazer psicoterapias, né? Principalmente os profissionais que, além da especialização em saúde mental, eles também têm especializações em certas terapias, né? Nós temos a terapia da psicanálise, nós temos a terapia do TCC, né? Que é terapia com cognitivo comportamental, tá? E daí a gente pode trabalhar o paciente, a gente pode trabalhar a família dentro desse ambiente clínico, ok? É comumente procedido de um psicodiagnóstico, a não ser em crises pontuais, tais como luto, separação, etc. Então, a psicoterapia, ela pode ocorrer, né, com o paciente diagnosticado com transtorno mental, tá? Como também com pessoas em sofrimento psíquico, que entra aí, né? Luto, separação, readaptação, certo? Reabilitação, tá? Então, são pessoas que não têm um diagnóstico de transtorno mental, mas estão sofrendo porque algo aconteceu, estão em sofrimento psíquico, porque algo aconteceu e eles sozinhos não estão conseguindo sair dessa situação, tá? Sair desse sofrimento. E é um tratamento efetuado em ambiente clínico, tá?
Por isso que eu falei para vocês, né, assim como os grupos terapêuticos, a psicoterapia, ela precisa realmente de um profissional, né, que tenha essa visão, que desenvolva, né, essa visão clínica, essa visão do cuidar, essa visão é, é, de realmente inserir nas consultas, nas oficinas, e tem esse olhar realmente da melhora do paciente, ok? A psicoterapia, ela é aplicada em um determinado contexto formal, individual, em casal, com a presença de familiares em grupo, para atingir o objetivo que pode variar de cura, diminuição do sofrimento, estresse ou incapacidade do paciente. Então, vamos lá. Esses contextos aí, individual, casal, a gente vai ver que são os tipos de psicoterapia. Então, mais na frente, nós vamos ver, tá certo? É, essa questão dos objetivos, eu chamo a atenção para vocês da cura. Em transtorno mental, muitas vezes a gente vai escutar falar que o paciente tal se curou, tá? Seu João se curou, Dona Maria se curou, certo? Mas essa cura, pessoal, em transtorno mental, em saúde mental, é a cura no sentido que essa pessoa conseguiu sua estabilidade, né? Ela está estável, os sintomas estão estáveis. Muitas vezes o psiquiatra já está fazendo o que a gente chama de desmame medicamentoso, né? Aí vamos abrir um parênteses. O que é desmame medicamentoso? É quando o paciente toma as medicações, né, que foram prescritas pelo psiquiatra, e daí esse paciente começa a ficar bem. Ele começa a ficar em estado de manutenção, que é quando os sintomas vão minimizando, quando o paciente já vai conseguindo a inserção social, ele muitas vezes consegue voltar para o ambiente de trabalho, vive bem. E daí ele entra em estado de estabilidade, onde ele está bem melhor. Quando ele entra no período de manutenção e estabilidade, o psiquiatra vai diminuindo as medicações ou trocando por medicações com as dosagens menores, menos potentes. E daí, isso a gente chama de desmame medicamentoso. Só quem pode fazer esse desmame é o psiquiatra, porque é ele que prescreve as medicações. Muitas vezes a gente pega o paciente fazendo esse desmame. Ele se sente melhor e daí ele decide não tomar mais a medicação, certo? Mas isso nós temos que orientar a família, e temos que orientar o paciente que ele não pode fazer isso, certo? Porque na realidade quem pode fazer isso é o psiquiatra, quando vê essa melhora do paciente, essa cura do paciente, e daí ele vai tirando, né, aos poucos, né, dependendo como o paciente vai reagindo, esses medicamentos, tá certo? Paciente bipolar, acontece muito ele parar de tomar medicação, certo? E muitas vezes a família estimular a parar. Por quê? O paciente estava lá, bipolaridade, né, pessoal? O paciente bipolar, ele apresenta duas fases. A fase de depressão, que é a tristeza, e a fase de mania, que é uma alegria excessiva, descontrolada. E daí, muitas vezes, o paciente está lá no estado de depressão, né, na fase depressiva, e de repente ele acorda muito feliz, se vestindo muito bem, falando demais, né, verborreico demais, e daí para a família ele melhorou, né? Para o próprio paciente ele melhorou. E daí muitas vezes esse paciente some do CAPS, né? É por isso que a gente tem uma atividade que chamamos de busca ativa. Essa busca ativa nada mais é do que nós irmos
até o paciente. A gente vai lá na casa do paciente saber porque é que ele sumiu, certo? Aí, voltando aí, né? Aí, quando ele está na fase de mania, ele para de tomar medicação, certo? E nós temos que ver que muitas vezes a recidiva, né, a volta dos sintomas vem muito mais forte. Por quê? Porque não ocorreu um desmame medicamentoso orientado pelo psiquiatra, né? O paciente que em si, né, por sua própria vontade, deixou de tomar medicação, certo? E, na verdade, como ele estava tomando antidepressivos, vai ser inserido estabilizadores do humor para controlar essa fase de mania. Então, o paciente não pode deixar de tomar as medicações. Ok? Então, é isso que eu chamo para vocês, essa questão, né, da cura, que nós temos que cuidar do nosso paciente e orientá-lo que ele não pode deixar de tomar a medicação. E é o psiquiatra, né, que vai fazer esse desmame, que vai retirar essa medicação do paciente. E daí, pessoal, nós temos algumas etapas, algumas classificações aqui dentro dos grupos da psicoterapia, certo? Nós vamos ver as fases da psicoterapia, nós vamos ver os tipos de psicoterapia e nós vamos ver as abordagens psicoterápicas, certo? Então, a gente vai iniciar aí com as fases da psicoterapia, que são 6, né, e vamos entender cada fase. A fase pré-contemplativa é a fase da despreocupação. Essa fase, pessoal, o paciente ele não se vê, ou a pessoa, né, se ainda não for paciente, ele não se vê doente, ele não se vê com comportamento alterado. Então, digamos assim, toda a família observa que aquela pessoa está agressiva, está irritada, está impaciente, não consegue mais se comunicar com as pessoas, né? Então, assim, está com um comportamento totalmente diferente. E que a família também vê que ele está precisando de ajuda. Mas só que a pessoa, ela não se vê desse jeito, né? Ela diz que todo mundo, né, está errado, só ele que está certo, né? Então, para ele, ele não se reconhece com a alteração de comportamento. E se ele não se reconhece, ele não vai buscar ajuda, né? Mesmo que todas as pessoas, né, da família estejam falando que ele está dessa maneira, mas ele não se reconhece como tal. Acontece muito em pacientes, né, que fazem uso de álcool e drogas. Paciente que usa álcool. Ah, eu não sou alcoólatra. Eu paro quando eu quiser, né? Quando eu não quiser beber, eu não bebo. É assim que eles dizem. E daí, de repente, né, a gente observa que ele bebe todos os dias, várias vezes ao dia, ele não consegue ficar sem a bebida, né? Igual também pacientes usuários de droga, né? Ah, eu experimento, eu uso quando eu quero, quando eu sinto vontade. E a gente vê que ele, né, já está com aquele olhar realmente de sede pela droga, né? Então, essa é a fase pré-contemplativa, onde eles não conseguem observar que eles estão diferentes, que ele necessita do álcool, que ele necessita da droga, que ele está dependente, certo? Então, o paciente não tem consciência do seu problema e não tem intenção de modificar o seu comportamento, apesar de as pessoas à sua volta estarem cientes do problema. Nessa fase, os pacientes não só procuram terapia se obrigados. Aí eu já abro, né, um parênteses com relação a esses obrigados, certo? Paciente que está no ambiente de CAPS obrigado, que a família obrigou, é um paciente que vai nos dar muito trabalho, tá? Por quê? Porque se ele não está doente, ele não vai querer tomar medicação. Então, lá vem nós, fazemos todo aquele processo, muitas vezes até machucar lá o comprimido, para ver se esse paciente toma alguma medicação, certo? Então, muitas vezes ele vai se apresentar agressivo com os profissionais, tá?
agressivo com os pacientes. Então, assim, é um paciente que precisa constante observação. Ok? E daí nós temos a fase contemplativa, que é a fase de tomada de decisão. Então, nessa fase, pessoal, o paciente se viu doente, tá? O alcoólatra lá viu que ele não consegue parar de beber, tá? A pessoa que usa droga, ela viu que ela não consegue parar de usar droga, certo? Então, aqui, realmente, ele tem consciência de que não consegue parar quando quiser, né? De que realmente o seu comportamento está alterado, de que tem algo diferente com ele, né, que está prejudicando outras pessoas, tá? E prejudicando a ele mesmo. Então, a fase contemplativa é a fase de tomada de decisão. O paciente se dá conta dos problemas existentes, mas não sabe ainda como reagir. Ele ainda não está preparado para uma terapia, está ainda pensando se faz, se não faz. Ok? Mas aqui ele já tem consciência, né, de que realmente as pessoas tinham razão. Aí vem a fase de preparação, que é a fase de tomada de decisão. O paciente se decide pela terapia. Nessa fase, o meio social pode desempenhar um papel muito importante, né? Então, aqui, ele decidiu fazer terapia, ele decidiu passar no psiquiatra, ele decidiu passar no psicólogo, ele decidiu ir para um CAPS, tá? Ele decidiu buscar ajuda. E muitas vezes essa ajuda, pessoal, principalmente no caso do paciente com álcool e drogas, né, usuário de álcool e drogas, eles buscam primeiro a família, tá? E é onde a família tem que correr, né, para um CAPS, principalmente para um CAPS AD, para cuidar logo desse paciente, antes que ele volte para a fase inicial, né, para a primeira fase, que é a pré-contemplativa, né, antes que ele volte para aquela fase que diga que ele bebe quando quiser e usa droga quando quiser, certo? Então, tanto o familiar, nessa fase de preparação, quanto o próprio CAPS deve agir de forma rápida para tratar esse paciente, para inserir esse paciente no tratamento, certo? Nas oficinas, nas terapias, nos grupos terapêuticos, tá? Então, município que não tem CAPS AD, nesse caso de pacientes com álcool e drogas, deve realmente encaminhar rápido esse paciente para um CAPS AD de sua referência. E daí nós temos a fase de ação, onde o paciente investe tempo, dinheiro e esforço na mudança. É a fase do trabalho terapêutico propriamente dito, né? Aqui, pessoal, o paciente faz tudo o que for orientado, tá? É para tomar medicação, ele vai tomar medicação. É para fazer terapia, ele faz terapia, né? É para participar de grupos terapêuticos, ele participa de grupos terapêuticos, certo? É para participar de outros grupos, né? Como ele está lá participando desses grupos, certo? Então, realmente ele investe porque ele está vendo que ele está melhorando, certo? E daí ele realmente quer melhorar totalmente, quer tirar aqueles sintomas, né, que estão acontecendo aí com ele, certo? E a fase de manutenção e de estabilidade é aquela fase que eu disse para vocês, né, que pode acontecer aí o desmame medicamentoso orientado pelo psiquiatra. Fase de manutenção é a fase imediatamente após o fim da terapia. O paciente investe na manutenção dos seus resultados obtidos por meio de terapia, introduz as mudanças no seu estilo de vida. Okay? Então, aqui, muitas vezes, se ele passava por consulta com a psicóloga, digamos que era semanalmente, ele já vai para quinzenalmente, já vai para mensalmente, já vai para 2 em 2 meses, certo? Então, é quando o paciente está realmente melhorando, tá?
os profissionais estão vendo uma melhora significativa nesse paciente. Ele já consegue entrar naquele projeto que a gente falou de economia solidária, né? Ele já consegue voltar ao seu ambiente de trabalho, okay? Ele já consegue voltar aos seus grupos sociais, se antes ele tinha, tá? Ele já consegue voltar à sociedade, né? No CAPS, ele já participa de todos aqueles eventos que o CAPS, né, consegue se inserir, ok? Então, ele está em fase de manutenção. Aqui o psiquiatra já vai ver essa questão aí de diminuição dos medicamentos, né? Já vai ter a questão do desmame aí. E a fase de estabilidade é a fase da cura. Nessa fase, o paciente solucionou o seu problema e o risco de uma recaída não é maior do que o risco de outras pessoas para o transtorno específico. Então, o que é que acontece? Nessa fase da estabilidade, nós temos que orientar a família e também o paciente que ele pode passar muitos anos sem sentir sintomas, sem sentir nenhuma sintomatologia com relação ao transtorno mental. Mas que ele também pode sentir. E caso ele venha a sentir, ele procure logo os serviços do CAPS para que os sintomas não fiquem tão intensos, certo? Então, aqui, realmente, muitas vezes, ele já não tem mais consulta com psicólogo, não faz mais terapias, os medicamentos são os mínimos possíveis, tá? E daí o paciente já tem uma vida social normal. Ele já deve ter uma vida social normal, porque ele já está estável, certo? E o fato, como diz aí no slide, o fato dele ter uma recaída é o mesmo risco da pessoa que nunca teve transtorno mental apresentar. Então, para vocês verem como o paciente está bem. E é esse o sentimento de cura que a gente fala em saúde mental, certo? Não é que curou, que nunca mais vai ter, tá? Ele pode apresentar, pode passar 10 anos, nunca ter tido nenhum sintoma. E hoje, né, depois de 10 anos, ele começou a sentir, certo? Tranquilo com relação às fases? Então, nós temos as fases aí, ó. Pré-contemplativa, o paciente não se reconhece como doente. A fase contemplativa, ele se reconhece como doente, tá? A fase de ação e preparação, né, onde ele realmente decide e investe, né, é, é, nos cuidados, né, na terapia, nas medicações, em tudo que for orientado. E aí a fase de manutenção e estabilidade, né, a fase onde vai diminuindo as medicações, diminuindo as consultas, e esse paciente já vai sendo inserido na sociedade, ou voltando, né, a participar de grupos que ele já participava, voltar ao seu trabalho normal. E daí nós temos os tipos de psicoterapia. Os tipos de psicoterapia são 4, né, que a gente até falou lá naquele contexto formal. É individual, em que o paciente fica sozinho com o terapeuta, né? Fica sozinho com o psiquiatra, fica sozinho com o psicólogo, fica sozinho realizando a oficina, certo? Agora, pessoal, tem uma questãozinha aí nesse sozinho. Muitas vezes, aliás, a maioria dos profissionais, eles não atendem o paciente sozinho. Tem que vir com um acompanhante, né? E a gente já pode entender o porquê. Porque se é um paciente com transtorno mental, muitas vezes ele não tem discernimento de entender o seu tratamento e daí precisa de um acompanhante, precisa-se de um responsável. É por isso que o CAPS, sempre que o paciente entra, tem que ter um responsável, certo? Então, mesmo o paciente com o acompanhante, mas o atendimento é individual, porque o atendimento é só para aquele paciente. O acompanhante está lá para entender o tratamento, né, para dar algumas informações, né, segundo informações colhidas, a gente registra lá no prontuário, tá certo? Então, ele está lá para ajudar.
E nós temos que, nós profissionais, seja quando a gente está lá na triagem, seja quando a gente está nas nossas consultas, nós temos que ter a sensibilidade de ver que muitas vezes o paciente não está relatando algo porque o seu familiar, o seu parente, né, o seu amigo, quem trouxe ele está lá, o seu responsável está lá. Uma certa vez nós tínhamos uma jovem adulta que tentou suicídio. Ela tentou o suicídio aí no final de semana. Então o CAPS era fechado, né, fechado no final de semana, e daí ela foi atendida no hospital e o hospital encaminhou ela para o CAPS. E daí, nesse dia eu estava na triagem, né? E ela chegou juntamente com a mãe. E muitas vezes eu questionava, né, com ela o porquê da tentativa de suicídio. Porque a gente sabe que nós precisamos perguntar, né? Não existe isso aí que a gente não possa mais nem falar. A gente deve sempre questionar com a paciente ou com o paciente o porquê da tentativa de suicídio. E daí eu fiz várias vezes e ela não falava nada. E eu observei que ela estava um pouco incomodada com a presença da mãe, que veio, né, acompanhá-la. E daí eu pedi, como a consulta é individual, né, eu pedi para a acompanhante sair um pouquinho para eu conversar com ela. Como a consulta é individual, eu posso fazer isso, certo? E como eu falei para vocês, o acompanhante é só para ajudar nas informações. Quando a gente vê que ele não está ajudando, a gente pode pedir para sair. E daí, aí quando for a orientação do tratamento, aí ele entra, certo? E daí, pessoal, quando a mãe da menina saiu, ela veio relatar, né? A paciente relatou que ela sempre foi filha única, né? E agora a mãe dela teve uma filha, né? Então, lá na casa tinha uma recém-nascida, e a gente sabe os cuidados que um recém-nascido traz, né? Quem aqui é mãe ou tia, né? Ou convive, sabe os cuidados que necessita, certo? E o que foi que aconteceu? Ela tentou suicídio não para realmente morrer, não no intuito de morrer, mas no intuito de chamar a atenção dos pais, né? E assim, isso acontece muito, né? Infelizmente, alguns realmente vão a óbito, né? Outros não vão, mas teve esse intuito aí não de morrer, mas de chamar a atenção. Não de sofrimento psíquico, mas de chamar a atenção, né? E daí, o que foi que aconteceu? Eu chamei, pedi para ela sair, chamei a mãe, tá? Conversei com a mãe sobre, não relatei, né, o discurso da filha, mas perguntei como era essa relação familiar delas, e ela relatou que tinha uma filha pequena e tal, mas que para a mãe, a menina estava tendo todos os cuidados, né? Mas que, segundo a mãe, ela era muito difícil e tal e tal. Então, para resumir, o que foi que eu fiz? Encaminhei as duas para psicóloga, né? A filha, para tratar essa questão de aceitação familiar, né? E a mãe para trabalhar essa questão de que, né, está com uma filha, jovem adulta, que também precisa de atenção. Então, assim, ficou aí um atendimento familiar, que é o que a gente ainda vai, certo? Então, veja que um atendimento individual virou outro tipo de atendimento. Isso pode acontecer, tá bom? E daí nós temos a psicoterapia de grupo, né, que são os grupos terapêuticos, né, que a gente já falou, que pode ser só de paciente, pode ser só de familiar, que pode ser de paciente e familiar, tá? E nós temos o grupo terapêutico ou o tipo de psicoterapia familiar, que é esse que eu inseri a mãe e a filha, né? As duas iam passar pela psicóloga, aí a psicóloga marcou tanto juntas quanto separadas, certo? E a psicoterapia familiar, ela é feita com o paciente e sua família e voltado para restabelecimento do equilíbrio familiar, né? Que era isso que estava acontecendo com essa relação, né, da filha aí. Ela não estava vendo a família como apoio, né? Porque talvez por um ciúme, talvez pela forma como ela foi criada, talvez pela falta de limites, certo?
E daí, muitas vezes, a família em si precisa ser inserida nesse processo. Daí a terapia ela passa a ser familiar, né? Quando má relações de pais com filhos, filhos com avós, irmãos com irmãos. Isso passa a ser terapia familiar, tá? E, pessoal, nós temos que ver, certo? Que muitas vezes lá no CAPS chega pais, né, dizendo assim, que o filho é muito hiperativo, que o filho não tem limites, tá? Que precisa de uma ajuda psicológica, e daí muitas vezes o psicólogo, ele cuida, ele conversa primeiro com os pais, tá? Para saber como é a relação dos pais para com os filhos. Muitas vezes a psicóloga vê que o problema não é do filho ou dos filhos, é a criação dos próprios pais que nunca impôs limite a esses filhos, certo? Então, isso aí é um tipo de psicoterapia familiar. E nós temos, né, a psicoterapia conjugal, que é quando, né, que ela acontece com o casal, tá? Então, o casal está com problemas de relacionamento, então ocorre a psicoterapia conjugal. Então, veja, a conjugal, ela é diferente da familiar. A familiar ocorre a inserção aí de filhos, né, de tios, é só dos irmãos, de avós, certo? A conjugal é só o casal. E mais na frente, quando a gente for ver distúrbios infantis, nós vamos ver que a maioria desses problemas conjugais, eles são de ordem psicológica, tá? A maioria desses distúrbios sexuais, eles são de ordem psicológica. E daí vem a trazer outros problemas psicológicos, como a questão da traição, a questão de não ser mais atraente para o cônjuge, certo? Isso tudo é trabalhado lá na terapia conjugal. E daí nós vamos para as abordagens, certo? As abordagens, pessoal, nós temos 5 tipos de abordagens. A terapia cognitivo-comportamental, que ela vai trabalhar o comportamento atual do paciente, tá? Existe especializações em TCC, certo? Então, quem for ser psicoterapeuta deve se fazer, além da especialização em saúde mental, há algumas especializações em terapias, né? A TCC é uma delas, certo? E ela vai trabalhar por que o paciente está se comportando hoje dessa maneira, tá? Por que ele está se comportando dessa maneira ultimamente, certo? Então, vai se tentar trabalhar através dos pensamentos o que é que o paciente está com esse comportamento. Nós temos a psicanálise, né, que nós já vimos aí, ou que nós vamos ver, aliás, quando a gente for trabalhar essa questão do inconsciente, né, do consciente e inconsciente aí de Freud, certo? Nós temos o psicodrama, que atua com dramatização de situações, né? Muitas vezes o paciente, ele não consegue demonstrar através da fala, através da observação, o que ele está sentindo, e quando a gente insere esse paciente numa psicoterapia de drama, de teatro, ele acaba nos sinalizando a atual situação dele, né, através do teatro, da música, tá? Nós temos as terapias interpessoais, onde abordam o relacionamento atual, tá? Relacionamento desse paciente com a família, desse com a mãe, desse com o pai, como por exemplo, né, o dessa filha aí que tentou suicídio, tá? Isso é uma terapia interpessoal, que vai trabalhar o próprio paciente e as suas relações, tá? Quem está, segundo o paciente, atrapalhando nas suas relações, ok? E nós temos, pessoal, por último, a terapia pela atividade. Essa terapia pela atividade, ela é uma terapia em duas, é uma em duas.
que ela é classificada, como vocês podem ver aqui no finalzinho, ela é classificada como ocupacional e recreativa. O que é uma terapia pela atividade ocupacional? É quando o paciente ele desenvolve suas habilidades. Que seria isso? O paciente ele consegue fazer um artesanato, ele consegue fazer crochê, ele consegue ler muito bem, escrever muito bem, ele consegue pintar, tá? Então, vamos ocupar a mente do paciente naquilo que ele já sabe, né? Naquela habilidade que ele já tem e que muitas vezes foi esquecida e que muitas vezes não foi estimulada, certo? E, pessoal, nós temos pacientes que realizam coisas muito bonitas, né? Já tivemos pacientes que faziam tudo de crochê, né? Aqueles centros de mesa, tapete, N coisas de crochê. Já tivemos pacientes que faziam lá na casa das bonecas. Lá na casa das bonecas, né? Ela fazia ótimas bonecas, né? Como até aquela paciente, né? Que eu falei, aquele familiar que até hoje vende, tá? Já tivemos pacientes que faziam carrinhos com lata de óleo, tá? E daí, como a gente não usa o óleo, né? Não usa a lata de óleo mais, a gente teve que fazer um mutirão de arrecadação aí para arranjar realmente lata de óleo para que ele, né, desenvolvesse sua habilidade. Nós temos pacientes que sabem ler e escrever muito bem, então essa terapia é a ocupacional. Bom dia, Monalisa. Essa terapia é a ocupacional, né, que ocupa a mente do paciente, certo? E nós temos a terapia por atividade recreativa, que nada mais é do que o lazer. Nós normais precisamos de lazer. O paciente com transtorno mental também precisa de lazer, tá? Então, é a gente levar o paciente, né, para uma praça, para um circo, que a gente já levou, organiza um banho numa piscina, certo? É trazer outras pessoas, outros profissionais, grupos, ONGs, para dentro do CAPS, né? Para uma tarde de música, para uma tarde de cinema. Então, é lazer realmente, certo? Então, a terapia por atividade, ela é dividida pela terapia ocupacional, que é quando o paciente desenvolve suas habilidades, desenvolve o que ele sabe fazer, e a terapia pela atividade recreativa, que é nada mais do que o lazer, tá certo? Aí esses outros slides, ele explica isso aqui para vocês, né? A terapia ocupacional, que é o trabalho, tá? E a terapia recreativa, que realmente é o lazer, certo, pessoal? Então, vejam como é importante que esses pacientes, né, sejam inseridos aí nas psicoterapias e nos grupos terapêuticos, assim como os familiares também serem inseridos nos grupos terapêuticos e nas psicoterapias, ok?